Conhece o melhor jogador de futebol de praia de todos os tempos? Vamos conhecer hoje. Olá, Madger. Olá. É impossível falar de futebol de praia e não mencionar o teu nome. Mas tudo começou no futebol de 11, não é verdade? Exatamente. Explica-nos um bocadinho. Bem, isto é um bocado... Eu costumo dizer que caí de paraquedas nesta modalidade. Porquê? Porque eu faço a formação no futebol 11, passei pelas camadas jovens do Estoril Praia. Entretanto, uma das minhas outras paixões, que era as motas, levou-me a estar parado durante 2 anos, ou seja, eu tive um acidente de moto dos 17 para os 18 anos, uma idade muito importante na carreira de um atleta, que é aquela transição de júnior para sénior, e então quando tenho esse acidente de moto, depois achei que seria o fim da minha carreira desportiva, mas depois tive... Mas depois saltaste para a areia. Passado 2 anos tive a oportunidade de jogar, de experimentar o futebol praia e pronto, e foi a carreira que eu fiz. Como é que te recordas desses tempos, enquanto jogador desta modalidade? Do início, digamos. Olha, eu tenho-te a dizer e confesso que era uma modalidade que eu desconhecia, eu não sabia as regras. Quando fui convidado não fazia a mínima ideia se jogava na areia fofa ou na areia dura. Aceitei o desafio e depois o que eu gosto de mencionar é, sem dúvida, aquilo que me fez crescer enquanto ser humano foi conhecer pessoas fantásticas, e é o legado que nós deixamos para tantas crianças seguirem as nossas pisadas, neste caso na areia. É o que mais me deixa feliz ao longo destes anos todos. Madger, já que falas do teu legado e mencionas crianças, gostaria também que partilhasses connosco o projeto Qual abraçaste, que diz respeito a uma cidade do norte, Matosinhos. Portanto, gostaria de compreender no que é que de facto isto consiste, porque de certa forma está interligado novamente com a modalidade de futebol de praia. Não, é um projeto que eu já tenho, vai para a 8ª edição, que é a Madger Cup, que é um torneio com o meu nome. Mas não é só com o meu nome, ou seja, é um projeto como em tantos outros que eu me envolvo, ou seja, eu não dou só o nome, mas gosto de estar envolvido e perceber como é que funcionam as coisas e perceber onde é que eu posso ajudar. E eu vi uma lacuna no futebol praia que existia a nível de formação, e então abracei este projeto, sub-16 e sub-14, e também a vertente feminina, e que vai acontecer dia 23 e 24 de agosto. Mudámos um bocado o paradigma da cidade e vamos para Matosinhos. Que bom! De facto é gratificante, sem dúvida alguma, para as pessoas, para os atletas que ambicionam ser ainda mais e, de certa forma, estar a dar palco para novos talentos. Isso é que é o mais importante. Atualmente desempenhas funções enquanto coordenador da seleção de futebol de praia. Portanto, como é que está a ser este desafio? Quando me lançaram o desafio, isto eu estou a falar em 2019, eu paro da minha carreira desportiva enquanto jogador. O presidente ligou-me, eu saí da melhor forma que algum atleta poderia querer sair, como campeão do mundo, mas já tinha estipulado que iria acabar a carreira independentemente se fosse campeão do mundo ou não. Os astros alinharam-se e realmente aconteceu aquilo que acho que foi a saída perfeita. Tive o contacto logo de seguida do presidente Fernando Gomes para integrar a Federação Portuguesa de Futebol enquanto coordenador para a parte do futebol praia. Aceitei o desafio, até porque foram quase 30 anos ligados a esta modalidade, e percebendo eu das lacunas que existiam na modalidade, achava que poderia trabalhar. Pronto, e aceitei este desafio e tem sido gratificante, sem dúvida, em um trabalho árduo, mas muito gratificante. Falemos da tua família, porque temos aqui uns filhos cheios de talento. Já falando do filho mais velho, o Bernardo, que de certa forma está aqui a trilhar o seu caminho também no futebol de praia. Portanto, e não só, estávamos aqui em off a falar e de facto as tuas 2 outras filhas também, uma delas com um gostinho mais pela música, portanto, quem sabe vamos ter aqui uma talentosa artista, e depois a outra que também de certa forma se dedica ao desporto. Portanto, como é que é ser um pai de facto de 3 filhos que sem dúvida alguma têm aqui uma veia artística ou até mesmo desportiva? Não, é assim, ser pai é das melhores coisas do mundo, e quando os meus
as pessoas que já eram pais, minhas amigas, me diziam que era sem dúvida a melhor coisa do mundo. Eu não sabia porque nunca tinha tido a experiência, mas assim que vivenciei o primeiro nascimento do meu filho Bernardo, vi realmente que a vida transforma de uma forma radical. Isto é muito além do talento, ou seja, eu acho que nós, acima de tudo, temos que apoiar naquilo que eles querem ser. É esta a mensagem que eu passo sempre. Há muitos pais, e cada vez mais, e nós falávamos em off, que realmente existe aqui um incutir de sonhos não realizados dos pais nos filhos, Exato. não é? E não é isso, ou seja, nós temos que fazer ao contrário. Eles têm que ser crianças, têm que ser, se for cantor é cantora, se for da ginástica é ginástica, se for do futebol, que inicialmente era futebol, mas depois Passou para o mudou. futebol de praia. Exatamente, mudou ali o chip e mudou para o futebol praia. Aí eles sabem perfeitamente, têm aqui o pai para apoiar nas decisões que sejam, e é isso que eu tenho feito ao longo das vidas deles. Isso é o mais importante, sem dúvida alguma. Portanto, agora falemos deste espaço no qual estamos, que é um ícone de Guimarães, o Cão Requinte Guimarães. Aqui é uma marisqueira e, portanto, nós já tivemos a oportunidade de degustar aqui alguns pratos. Eu cá adorei. Madger, o que é que tu achaste? Bem, achei primeiramente que ganhei uns quilos. Somos dois. Ganhamos uns quilos, mas ganhamos uns quilos porque realmente a comida é muito saborosa. Um ambiente descontraído, muito acolhedor, e recomendo a toda a gente. Tu gostas deste tipo de ambientes que sejam acolhedores, que transmitem harmonia para passar tempo livre com as pessoas de quem mais gostas, nomeadamente a tua família? Sem dúvida. Eu prefiro este tipo de atendimento, ou seja, um atendimento familiar e que nos sintam façam sentir em casa, do que restaurantes com muita confusão, e principalmente quem tem famílias numerosas, normalmente já tem uma família que é muito confusa, não é? Que faz muito barulho, então precisamos deste tipo de espaço. E gostaria de saber se quando tu vais a uma marisqueira, se existe algum prato que seja obrigatório tu sempre comeres. Quando vou a marisqueira, os percebes, que tu não gostaste muito. Eu nem sabia o que era, confesso, eu nem sabia o que era, mas não adorei. Mas os percebes tem que haver tipo, também a sapateira, não é? O miolo da sapateira. O clássico. O clássico e os camarões, como é óbvio. Pronto. E agora gostaria de saber qual foi o prato que, sem dúvida alguma, te satisfez a nível máximo o paladar. Satisfez. É assim, a cataplana de marisco, ou seja, a tábua de marisco, sem dúvida, maravilhosa. Mas depois, sem dúvida, eu adorei a carne. Eu confesso que adorei, apesar de estarmos numa marisqueira, isto é um bocado um contrassenso. Sim, porque opções não faltam, temos aqui tanto desde marisqueira, peixe, carne e depois as deliciosas sobremesas que nós cá comemos, desde um bolinho de chocolate, muita coisa, portanto, é para voltar, não é? É para voltar, claro. Tem de vir também.